Entendendo a Bíblia em boa companhia e com crédito nos céus. Nós temos crédito nos céus graças ao nosso Salvador. Ele é o Rei da aliança. Ele é a própria aliança entre os céus e a terra, entre Deus e você. É comigo que Deus está tratando, fazendo uma aliança. Veja que verso maravilhoso Paulo nos trouxe por inspiração em Hebreus capítulo 8, verso 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Temos, portanto, crédito nos céus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz também Paulo. Nós estamos numa superabundância, com crédito para estarmos nos céus diante do universo, não como pecadores sujos pelo pecado, mas como resgatados por Cristo, vestidos da sua justiça e pelo seu poder e sua glória. Diz a Bíblia, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Disse Jesus, eu trouxe a glória dos céus para você, para mim. Nós estamos agora deixando o mundo do pecado para viver na glória com Deus, na glória de Jesus, na glória por Jesus, aqui na terra, em glória, para que os homens se maravilhem das boas obras e deem louvor a Deus que faz, opera em nós o querer e o efetuar. São versos da Bíblia que eu trouxe juntos para formar uma só ideia. A ideia de um Deus poderoso que está nos céus como nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Aquele que foi rico em pagar pelo pecado, porque pagou com o próprio sangue. Aquele que prometeu e cumpriu é quem está dando crédito. E diz o seguinte em Apocalipse capítulo 9, capítulo 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Você compra e fica rico de bênçãos nos céus. Ouro provado no fogo é o ouro mais puro que pode existir. É aquele ouro sobre o piso qual nos céus é um chão transparente como o mar de vidro que a Bíblia relata. O ouro tão purificado que passa a ser transparente. Aqui na terra, quando temos um ouro muito puro, depois de ser martelado por inúmeras vezes, torna-se uma lâmina muito fina e então ele passa a permitir a passagem da luz, sendo, portanto, transparente. Vemos como no óculos as coisas diante de nós transparentes, mas com laivos dourados. É esse ouro que purifica. Nós somos vistos como preciosos diante dos céus. Vamos orar? Senhor Deus, não temos como agradecer tão grande amor, nem tamanho poder para nos restaurar. Mas peço, humildemente, as bênçãos sobre todos os que estão participando. Que eles sejam ricos, porque o Senhor prometeu. Ricos de bênçãos e que abençoem aos outros. Com sua palavra, luz para o nosso caminho. Sejamos nós também luz para o caminho de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que maravilha podemos encontrar mais que conforto, mais que exemplo. Temos um Salvador. Bem, vamos ver melhor o que diz aqui o verso que acabei de ler em Hebreus capítulo 8, verso 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade. A palavra maldade no original, adiquia, é o pecado por iniquidade, é o pecado doloso, aquele que é planejado, ou que você tem culpa, aquele que você quer fazer, aquele pecado, pecado mesmo, aquele pecado que não foi por descuido, nem por erro, nem por qualquer desconhecimento, mas o pecado voluntário, o pecado de mão erguida. Portanto, isso não é pecado contra o Espírito Santo, porque Deus está dizendo aqui que perdoa esse pecado. Mas essa maldade, traduzida aqui, é esse pecado de uma imoralidade, daquele que subverte, que leva em afronta ao próprio mandamento de Deus, porque quer, sabe, mas opera ao contrário. Porque eu lhes perdoarei esta maldade, e não lembrarei mais dos seus pecados. Novamente, a palavra pecados aqui quer dizer anomia, a palavra que está no original. A anomia do hebraico aqui, Paulo nos traz a seguinte, é a transgressão da lei por ignorância, ou voluntariamente, ou por desprezo. Então Deus está dizendo aqui uma coisa que é sobre-humana. Ele está dizendo que Ele perdoa o nosso pecado voluntário, aquele que nós sabemos ou não sabemos ser errado, aquele que nós fazemos porque queremos ou porque desprezamos ao próprio Deus.
Assim, o ladrão na cruz, eu já disse e repito, os dois estavam como a multidão zombando de Jesus. Estavam blasfemando contra o Filho de Deus e, naquele momento, o Espírito Santo toca o coração do ladrão que depois passou a ser chamado bom ladrão. E ele imediatamente passa a repreender o seu colega. Nós estamos aqui porque merecemos, somos maus, mas este nada fez. Você não teme nem mesmo diante da morte? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta foi imediata. Jesus não levou em conta as blasfêmias segundos antes. Ele levou em conta um coração contrito e disse, estarás comigo no paraíso. E então, Apocalipse capítulo 3, 18 diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que tenha riquezas. E Tiago capítulo 5, verso 3, nos adverte, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. E aí ele segue condenando os que obtêm riqueza desse mundo através de roubo, de violação dos mandamentos, através dos maus atos. Aí Apocalipse capítulo 21, verso 18, vai nos dizer o seguinte, o muro era feito de jaspe, está falando da cidade santa para onde você e eu vamos. O mundo é feito de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Lembram? O ouro puro, muito purificado, é aquela lâmina espessa, vai ser o nosso chão, mas vai ser transparente, de tamanha pureza. Até o chão nos céus é santo e puro. Nós temos que seguir o nosso Salvador para esse lugar, porque nós temos crédito para estarmos junto a Deus. O universo não nos olha mais como pecadores. Satanás não consegue mais levar Jó aos concílios celestes porque ele passa vergonha. Sim, porque quando Satanás acusou nos concílios celestes a Jó, dizendo que Jó era bajulado por Deus e que só por isso seguia Deus, Jó deu testemunho fiel de Deus em meio a todo tipo de dor, de intempérie, aos sofrimentos impostos com liberdade por Satanás. Mas Deus depois ouviu a oração de Jó pelos seus algozes, aqueles que também o zombavam. E como Jesus, ele também orou. E ali aquelas pessoas obtiveram o perdão. Foi Jesus quem disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele está dizendo o que foi dito em Hebreus, eu perdoo os pecados que vocês não sabem que estão cometendo. Ele aumenta o seu dom, ele tem crédito para nós. Nós não precisamos ficar adstritos ou diante do nosso próprio pecado. Nós temos Hebreus capítulo 13, verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, aliás, eu leio João capítulo 13, verso 1, desculpe. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então o amor de Deus é um amor que vai até as últimas consequências, até o fim. E o verso 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. O traidor se manifestava. Jesus estava ali diante dos discípulos, sabendo que logo mais, o que está registrado ali no capítulo 13, Jesus prediz que Pedro o negará. Ele estava vendo Pedro e estava vendo Judas que o trairia. Sabia que Judas o trairia. Sabia que Pedro também o trairia. Jesus, no entanto, ora e fortalece os discípulos e caminha mansamente para a sua crucifixão, porque ele se entrega por nós. Depois nós vemos o verso 7 a 11 do capítulo 13 de João. Respondeu Jesus, vocês não compreendem agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Ele quis lavar os pés dos discípulos, e quando chegou a vez de lavar os pés de Pedro, Pedro disse, de maneira alguma me lavarás os pés. E então ele diz o que está no verso 8. Disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não vos lavar, você não terá parte comigo. Nós precisamos estar lavados por Jesus para podermos ter parte no lugar santo de um chão de ouro, santidade. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou não precisa
apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Você está limpo, mas nem todos estão. Quem eram esses nem todos que estavam? É o próprio Judas que estava ali. Vamos ver o que diz mais no verso 12, a partir da última parte do verso 12. Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Que exemplo a ser seguido. Você se diz cristão, seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Eu lhes dei o exemplo, diz o verso 15, para que vocês façam como lhes fiz. Agora que vocês sabem estas coisas, verso 17, felizes serão se as praticares. Ele não está dizendo que vocês vão ser salvos porque praticam essas obras. Ele diz que vocês vão ser felizes. Quando praticarem aqui na terra, quando você lava os pés dos inimigos, amolece seu coração, toda sorte de doenças que vêm do ódio, da raiva, deixam seu coração, a sua mente se abre, deixa de ser um míope que só enxerga aquele ponto do ódio. O olho fica com a íris contrita, aquele brilho some do olhar e vai para dentro do neurônio em forma de dor. É a mesma forma que fica o neurônio quando ali rodeando a íris, quando ele se contrai pela raiva. É a mesma contração da dor. É a biologia explicando que Jesus nos livra da dor do pecado pelo exemplo de perdoar. E perdoando também que somos perdoados. Bem, nós temos mais um verso maravilhoso que eu trouxe aqui. A maravilhosa graça de Deus é a promessa, a aliança eterna de Deus, que na lição traduz aqui o trecho de Ellen White, a maravilhosa graça de Deus, página 138. O aspecto mais significativo desta aliança de paz é a abundante riqueza da misericórdia perdoadora, expressa ao pecador se ele se arrepender e se desviar dos seus pecados. O Espírito Santo descreve o Evangelho como salvação por meio da eterna misericórdia do nosso Deus. Para com suas iniquidades usarei misericórdia. O Senhor declara a respeito daqueles que se arrependem dos pecados, jamais me lembrarei. É Hebreus 8:12 que já lemos. Não se afasta Deus da justiça ao mostrar misericórdia para com o pecador? Não! Deus não pode desonrar sua lei tolerando que ela seja transgredida impunemente. Sob a nova aliança, a perfeita obediência é a condição de vida. Se o pecador se arrepende e confessa seus pecados, achará perdão pelo sacrifício de Cristo em seu favor. Ele é assegurado o perdão. Cristo satisfaz as reivindicações da lei para cada pecador arrependido e crente. Eu lhes perdoarei as maldades e não me lembrarei dos seus pecados. Que bênção, que graça, que maravilha! É Deus falando, não me lembro mais dos seus pecados. Você se arrependeu e eu lanço os seus pecados nas profundezas do mar. Lanço-os para trás e não me lembro mais deles. Quem vai suscitar o nosso pecado nas profundezas do mar? Se Satanás não alcança mais os concílios celestes, porque lá está a graça de Jesus, o sumo sacerdote, no lugar santíssimo, expondo o seu sacrifício como capaz e suficiente para levar salvação para você e para mim? Qual é o pecado que está te trazendo a perdição? Qual é o pecado que faz você se esconder de Jesus, que faz você ficar ajoelhado diante de Satanás? Qual é o momento em sua vida que você deixa de ser abençoado por Deus para escolher esse ídolo? Lança fora. Não construa para você imagem de escultura, nem te proste a ela. É o mandamento de Deus. Honra teu Deus sobre todas as coisas. Ama teu Deus sobre todas as coisas. Guarda os mandamentos, porque neles você tem proteção contra o mal. Deus está a cada momento operando em mim e em você o querer ou efetuar, e mais que isso, salvação. Ele nos deu crédito por Jesus. Temos crédito abundante no paraíso celestial. Não precisamos temer, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus te abençoe e faça de você uma pessoa que transmita graça aos seus semelhantes também. O Veio Entende com você diariamente,
todos os dias com os 5 minutos vê e entende que foi ao ar agora há pouco o resumo deste programa. E agora você está entendendo a Bíblia em boa companhia. Você com Jesus, estudando a sua palavra para receber as bênçãos, multiplicar as bênçãos, levando essa mensagem também a outros. Você pode curtir, compartilhar, seguir a nossa programação. Curte lá a página, toca o sininho. Você vai ser alertado sobre os nossos vídeos que estão diariamente sendo colocados diante de você. São mais de 1.300 vídeos que estão no ar, mas todos os dias tem um especialmente pão quentinho para você dos céus.